Boa noite, rapaziada. Estamos atrasados. Bastante atrasado. Tentaram nos ofuscar de novo, rapaziada. O inimigo é tenso, o inimigo, viu? Mas não vai conseguir. Tentaram de novo? Tentaram, ele tenta. Opa, é pra gente falar, vamos embora, vamos deixar para outro dia, amanhã a gente faz de novo, vamos ver o que aconteceu. E aí não sai. É sinal que vai ter muita conversão nossa. Final, bate-papo hoje com o Ivan Medeiro, Bruno Rodrigo. Bate-papo, Maria Mãe de Deus. Que beleza, hein? Que noite, meus amigos. Que noite. Vamos lá. Esse é o nosso bate-papo. Já estamos ao vivo também aqui na página da comunidade São José, em alguns instantes, na página do nosso amigo Alan, permita-se, e nas demais páginas que acompanham a gente aqui. Estaremos ao vivo nessas páginas. Ó, o Alan já chegou, o Alan aí, ó. Eita, nós, o Alan já tá na área já. Pois ele falou esse que é o Alan. Ele aí. Vamos lá, boa noite, grandes profetas, manda fogo. O Alan hoje ele tava numa pregação às 8h30, 8 e pouquinho, lá no nosso amigo Anísio, da comunidade Quem Como Deus. Bom, vamos falar de Maria, gente? Vamos lá, seu Ivan. Deixa eu só fazer um adendo. Oi. O Alan que logo entrará para o time dos carecas também, né? Vai ser pai. Vai ser pai, entrará. E as apostas já tá hoje o grupo tava muito quieto. Lá, nosso grupo hoje ficou meio em silêncio. Hoje não sei o que aconteceu. Verdade, hein? Os caras ficaram hoje na miúda, eu não entendi, meu. O povo não postou nem foto do almoço hoje, sacanagem. Foto não fizeram hoje. É segunda-feira, né, cara? Segunda-feira o pessoal tá mais tranquilo. O pessoal tava muito na calma, mas a aposta já tá correndo se é menino ou menina. Olha o Antônio Marcos Soler tá aí também. Vamos lá, o importante é que pareça com a mãe, né? Esse é um fato que eu não tenho dúvida que vai aparecer com a mãe. No caminho de casa, mais acompanhando. Eu não tenho dúvida que esse neném vai aparecer com a mãe. Olha, eu faço as minhas apostas aqui, que é uma menina. Bom, eu acho que é um menino, hein? É um menino? Vamos lá. Vamos lá. Menina. Olha o Alan, menina. Já sabe, pelo menos? Não sabe. Ele já sabe ou ele tá chutando? Tá chutando. Tá. Vamos lá, eu costumo não errar, não, hein? Bruno, boa noite. Vamos lá, então. Maria, Mãe de Deus. Boa noite, irmão. Paz e bem, salve Maria Imaculada, Ivan, Rodrigo. Irmão, tá na página da Dons de Itaquá, é isso? Canal Dons, gente, já tá na Canal Dons ao vivo. É Canal Dons, então, né? Isso, Canal Dons, na página. Porque tem a página Dons, né, e Canal Dons. O Dons é no nosso Facebook, isso, o Dons no Facebook a gente tá dentro da página, Canal Dons. Em instantes também estaremos no Facebook daqui a pouquinho. Beleza. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Ivan. É um prazer estar aqui com todos vocês e vamos partilhar um pouquinho daquilo que Maria é para a igreja e para nós, né, cristãos católicos. Talvez nós tenhamos alguns irmãos de outras denominações, mas que eles possam hoje acolher, né, tudo isso que nós vamos falar hoje. Pode começar com a oração aí, Brunão? Sim, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Que nessa noite nós vamos falar dela, mas toda vez que falamos de Maria, automaticamente falamos do filho dela, que é Jesus. Por isso que nesta noite, ó Mãe, nós pedimos a tua intercessão para que cada palavra que sair da minha boca, da boca do Ivan, possa tocar os corações de cada alma que estiver assistindo. Queremos ser portadores do Evangelho, ó Mãe, como a senhora foi portador de Jesus Cristo em seu ventre, que nós possamos levar a cada alma que acompanha essa live o Evangelho do teu Filho, a salvação. Por isso, ó Mãe querida, nesta noite, visita cada lar, cada pessoa que estiver acompanhando esta live. E nós rogamos a Ti, ó Virgem Maria,
Ave Maria, cheia de graças, De o graça, Senhor é o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as Assim entre mulheres, as e bendito é mulheres, o fruto bendito é o do vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na nossa hora de nossa morte. morte. Amém. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, fome de almas. Amém. É isso aí, Ivan. O tema é Maria, Mãe de Deus. E nossa mãe, né? Nossa Mãe. Nós sabemos que é um tema que gera muita discussão, né? Quando se trata para conversar com outros irmãos de outras denominações religiosas. Mas essa fé é para nós, católicos, né? Que cremos nesse dogma da igreja, né? Maria, Mãe de Deus. E nós sabemos que e acreditamos que ela foi separada, né? Separada por Deus para receber o seu filho Jesus em seu ventre. E aí eu queria fazer uma pergunta, Ivan, quando na sua caminhada assim, que eu sei que a sua conversão é desde criança, né? Você praticamente nasceu dentro da igreja, mas qual momento assim da sua vida que você foi entendendo que Nossa Senhora era mãe de Deus e a nossa mãe, né? Nesse decorrer aí de quase 30 anos de caminhada, de renovação, de igreja. Então, Nossa Senhora fez parte da minha vida, mas como acho que na vida da maioria de nós cristãos, católicos principalmente, a gente sempre olhava para ela como uma santa, né? Eu não tinha muito discernimento de ela ser a mãe de Jesus. Então, quando a gente ia em Aparecida, a gente, vamos lá ver a santa, né? Mas não no sentido de mãe. Mas quando eu comecei a caminhar na renovação, por volta dos meus 18 para 19 anos, né? Eu comecei a ter uma experiência de Maria. Eu comecei a conhecer Maria, né? E aí eu comecei a entender aquilo que está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 seguintes. A importância e o papel de Maria na igreja e na vida de Jesus. E é interessante porque se a gente for conhecer um pouco da história do Antigo Testamento, os seus pais, eles não podiam gerar. Assim como Isabel, também Ana e Joaquim não podiam gerar, né? Então Maria, ela já é alguém já escolhida por Deus, né? Desde o seu nascimento. Então, Maria foi já também dada a nós já no ventre de sua mãe, né? E a gente vê no Antigo Testamento quantas pessoas falavam, né? Nascerá de uma virgem o Salvador, né? E então a gente vai aprendendo. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu comecei a entender o plano de Deus, né? É quando Maria, ainda uma adolescente, alguns exegetas da Bíblia, né? Alguns estudiosos dizem que ela tinha por volta de 14 para 15 anos, que era a idade naquela época que as jovens eram dadas em casamento, né? E ali, e é legal porque o anjo apareceu para ela no ordinário do dia, né? O que é o ordinário do dia? Não foi uma coisa assim que ela estava esperando já lá, vou esperar aqui, daqui a pouco vai ter. Não, ela estava nos seus afazeres diários. Alguns dizem que ela estava cuidando da casa, outros dizem que ela estava no seu momento de oração. Então, assim, ela foi encontrada por Deus no ordinário do dia, né? No ordinário diário da vida, fazendo os seus afazeres e, como toda jovem na idade dela, ajudando nos afazeres de casa, né? É claro que nos dias de hoje, se você for falar isso, você é taxado como machista, como não sei o que mais, mas não é esse o caso. E a gente vai aprendendo, né, que as coisas, o plano de Deus, ele acontece no ordinário, né? A nossa história é contada no ordinário do dia a dia, da nossa caminhada. E com Maria não foi diferente. E olha que coisa interessante, Bruno, que
eu passei por uma situação há uns 3 anos atrás, né? E uns 4 anos atrás, né? Desde finalzinho, comecinho de 2017. E teve um dia que eu estava muito triste por tudo que estava acontecendo comigo. E eu fui ao banheiro lá no meu trabalho, entrei no banheiro e disse para Nossa Senhora assim: hoje eu estou precisando de um abraço de mãe, né? E é engraçado que naquele dia, dentro do banheiro lá do meu trabalho, eu fui abraçado por Nossa Senhora, cara. Eu estava muito agitado, né, com tudo que estava acontecendo comigo, muito triste. E aí eu tive essa experiência, né, que foi valiosa para mim. Então, assim, Nossa Senhora, para mim, depois de Jesus, né, ela é aquela que a gente olha com devoção diferente, né, dos outros santos da igreja, né. E é isso que a gente precisa entender, que Nossa Senhora é aquela que está sempre olhando por nós. Ela é mãe, né. Ontem nós vivemos o dia das mães, e as mães não, elas têm um traço de Maria na vida delas, né? Tudo que a mãe sofre é aquilo que Maria sofreu com Jesus. Então, assim, a minha experiência com Nossa Senhora é muito grande, né? Uma vez por mês eu vou à Aparecida para agradecer por tudo lá, né? Ir à casa da mãe. Então, a gente não tem o costume do filho ir à casa da mãe, né? Então, eu vou uma vez por mês sempre, eu vou, né? Eu sempre vou no primeiro sábado do mês, que é o dia dedicado à Nossa Senhora. Todos os sábados é dedicado à Nossa Senhora, mas o primeiro sábado do mês é dedicado à Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. E aí a gente vai vivendo essa experiência. E assim, eu tenho recebido tantas graças de Deus, né, por intercessão de Nossa Senhora, porque eu sempre falo para as pessoas assim: eu sou muito ruim de pedir as coisas. Eu não sei pedir. Aí quando eu ponho nas mãos de Nossa Senhora, ela dá arrumada naquilo né, que está errado. Ela fala assim: não, tem que chegar assim, assim. Então, as nossas orações sempre chegam por intercessão de Maria. E nessa caminhada minha, eu aprendi muito, né, a rezar com Nossa Senhora. Eu falo para as pessoas que falar de Jesus, todo mundo fala. Mas agora falar de Nossa Senhora, falar de Maria, não é qualquer um que fala. Você precisa experimentar esse amor de mãe, né, na sua vida. E ela está muito presente na minha vida, né? Eu leio muito. Eu estou lendo agora, né, a verdadeira devoção à Nossa Senhora, que é do São Luís, né? Eu nunca consigo falar isso. Aí, a verdadeira. São Luís, né, de Montfort. São Luís Maria de Grande Montfort. Isso. O tratado, né, o tratado da Virgem Maria. Então, é muito interessante. Então, para mim é isso aí. Você até respondeu o que eu tô aqui vendo no Face, né? Você respondeu a pergunta de uma irmã a Mirtes. Por que nossos irmãos evangélicos têm dificuldade de entendimento sobre Maria? Você respondeu, né? Falar de Jesus todo mundo fala, mas nem todos conseguem falar de Maria porque não tem essa intimidade com a mãe, né? Não conhece bem Maria como mãe, né, da igreja, mãe da humanidade. E nós sabemos, assim, nós católicos, né, que mãe de Deus é um dogma da igreja, que foi lá no Concílio de Efésio, em 1431, que a igreja, né, proclamou o Theotokos, mãe de Deus, né, e vai dizer assim que todo aquele que não reconhecesse Jesus como filho de Deus fosse excomungado, né? Então aí a gente vai vendo a unidade da mãe com o filho, porque eles estão entrelaçados desde o ventre, né, da Virgem Maria. Aí eu separei aqui no que você está lendo, né? E sobre o tratado, aí eu separei lá na página 62, vai dizer assim:
segundo os pensamentos dos santos e de muitos homens cultos e lícitos. Portanto, nós chamarmos de consagrarmos como escravos do amor de Maria Santíssima, para assim sermos mais perfeitamente escravos de Jesus. Somos escravos da Virgem Maria para sermos mais perfeitamente escravos de Jesus. Jesus. Aí vai dizer, a Virgem Santa é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e também o meio que nós nos devemos servir para irmos a Ele. Maria é o meio que nós servimos até chegarmos a Jesus, o meio a chegar a Jesus através da Virgem Maria. Nesse tratado aqui, pode falar, Ivan. Pode falar. O tratado é interessante que em nenhum momento coloca a Virgem Maria acima de Jesus, mas coloca Maria como caminho a chegar a Jesus, né? Caminho de estar próximo de Jesus e ser íntimo dele através da Virgem Maria. Pode falar agora, irmão. Então, eu lembro uma vez, eu sempre conto isso quando eu vou pregar de Nossa Senhora, eu sempre falo isso, que um dia eu encontrei uma menina que eu fui catequista, né? E ela tinha sumido da igreja. E quando eu a vi, eu atravessei do outro lado da rua para perguntar por que ela tinha sumido, né? E ela dizia que ela tinha encontrado Jesus, né? Ela tinha mudado de igreja e ela tinha encontrado, ela tinha ido para a congregação cristã e lá ela tinha encontrado Jesus, e o ancião disse que ela não podia, né, ficar adorando imagens e tudo mais. E aí eu disse para ela assim, mas você sabe, Aí eu fiquei muito triste, porque eu como catequista, devo ter errado em alguma coisa, né? E aí ela começou a falar para mim que ela não ia mais na nossa igreja, porque ela adorava Maria, que não sei o quê, que tinha... e a imagem. E a gente sabe que os nossos irmãos protestantes, eles têm que ir contra Nossa Senhora, porque se falar bem de Maria na igreja deles, todo mundo volta para a igreja, né? Então, aí eu falei para ela assim, falei, agora, Deus, o que eu faço? Eu queria tanto pegar essa menina na curva, né? Aí eu falei, aí veio uma inspiração divina, eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou fazer o meu aniversário e eu gostaria muito que você fosse. E ela virou para mim e disse, então eu vou. Ela falou para mim. Eu falei, só tem um problema, eu não quero que sua mãe vá. Ela virou para mim e falou assim, aonde minha mãe não vai, eu também não vou. Eu virei para ela e disse, então, aonde Maria não pode entrar, Jesus não faz questão de entrar, né? Então, a gente precisa entender isso. Maria nunca vai querer ser mais que Jesus, e ela nem quer isso. Mas é como você disse, né, lendo o tratado, ela nos direciona, né, a Jesus. É ela que supre as nossas necessidades diante de Jesus. E o exemplo claro é as bodas de Caná, né? Ela era olha, gente, que coisa interessante. Maria era uma convidada na festa. E lá no Antigo Testamento, ela era convidada de Jesus, porque era convidado sempre os homens, e Jesus levou sua mãe. E lá ela fica observando, porque eu não sei se as pessoas percebem, mas mãe está sempre observando, né? Quantas vezes, assim, a gente está em casa e a mãe está, cuidado com aquilo lá, olha a criança, olha aquilo lá, ela pode pôr a mão, não sei o quê. E Maria estava naquela festa e sentou na sala e começou a observar que alguma coisa não estava indo bem. E olha, ela é aquela que ajuda. Ela não quer ver ninguém passando vergonha, né? E aí a gente vai entendendo que Maria é aquela que está sempre pronta a interceder, né? Ela não, é uma coisa que as pessoas têm que entender, que às vezes as pessoas falam, né, que a gente adora imagem. Não, a gente não adora imagem, né? A gente venera. O que é imagem para nós cristãos católicos? A imagem é uma forma de a gente olhar para aquela foto, aquela imagem, aquele ícone e ver ali as virtudes daquela pessoa, né? São Luís de Montfort, né? Esse nome dele é muito difícil para mim ficar pronunciando.
Então, toda vez que eu falar São Luís, é esse. São Luís Maria Grignon São Luís Maria de Montfort. De Montfort. Um dia ele estava ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora e uma pessoa chegou para ele e falou assim: por que você está ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora se o Santíssimo está tão próximo? Ele virou para a pessoa e disse: porque se ajoelhar diante de Nossa Senhora é se ajoelhar diante do primeiro sacrário que carregou o nosso Senhor. Então, assim, isso ninguém vai tirar, né? Isso ninguém vai tirar. E a igreja, ela foi reconhecendo as virtudes de Nossa Senhora e aí foram virando dogmas, né? Hoje nós temos 4 dogmas na nossa igreja sobre Nossa Senhora que a igreja decreta. E dogma é verdade de fé. Não tem discussão, ninguém pode discutir isso, né? Mas eu não... Meu irmão, é dogma. Se você é católico, você tem que viver esses dogmas de fé, você tem que acreditar nesses dogmas de fé, né? Não se contradizer. Mas eu não concordo com isso. Meu irmão, não é questão de concordar ou não. É dogma. Dogma quer dizer verdades da fé, né? E uma dos dogmas é a virgindade de Maria. Lá em Isaías ele diz: Maria ficou virgem antes, durante e depois do nascimento, né, de Jesus. Então, assim, para a gente entendendo, né, no Catecismo, no parágrafo 496, diz assim: desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Então, Maria não conheceu o homem. E ela pergunta, né, pro anjo. Então, quem pensa, como a gente vê hoje aí, né, eu vi uma propaganda aí no final do ano de algumas atrizes de uma emissora aí dizendo que Maria, ela teve direito de escolha, né? E é engraçado porque quando o anjo vem falar com ela, ela diz assim: mas espera aí, como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Então, assim, olha que coisa interessante. Há mais de 2000 anos, Maria usou isso. Então, não é admissível no nosso tempo, século XXI, uma pessoa dizer para nós assim: eu fiquei grávida porque eu não sabia, né? Então, assim, é interessante isso, né? Porque lá já no tempo de Maria, ela falou assim: mas como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Então, Maria sabia que para gerar um filho precisava de uma relação entre homem e mulher, né? Então, assim, as pessoas vão querendo mudar os valores. Então, assim, e Maria sabia disso, por isso que ela questiona: mas eu ainda não conheço o homem, como isso pode acontecer, né? Então, o que nasce de Maria, o filho que nasce de Maria, é por obra do Espírito Santo. Então, Maria recebe a graça de Deus de gerar. Maria não precisou de humano para gerar o seu filho. Então, eu costumo dizer, Bruno, que Maria, ela está muito ligada à Santíssima Trindade. Ela é ligada intimamente. Não dá para separar não dá para separar Nossa Senhora de Deus. Por quê? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Só que quando a gente faz, olha que coisa interessante. Em nome do Pai de Maria, em nome do Filho de Maria e em nome do esposo de Maria. Maria está ligada a Deus. Por mais que os teólogos protestantes queiram falar alguma coisa, não tem como. Maria é ligada plenamente em Deus. Quando eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, intimamente eu estou dizendo: essa mãe está presente. Porque ela é filha do Pai, ela é mãe do Filho e ela é esposa, né, de Deus. Ela é filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus. Então, não tem muito o que questionar. Então, é muito sem fundamento quando alguém vem pregar contra a mãe de Deus. E eu costumo dizer para as pessoas que, mesmo que Maria tivesse outros filhos que ela não teve, ela não deixaria de ser a mãe de Jesus. E ela não deixaria de ser mais santa por causa disso. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Então, um dos dogmas é a virgindade de Maria, antes, durante e depois. Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, ele diz assim: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne.
Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós, na sua carne, sobre Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e todas as possibilidades humanas. Então a gente vai aprendendo, né? O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva. Então, é cumprimento de promessa de Deus e não dá para a gente questionar. Entendeu? E é interessante, Ivan, você falou assim que Nossa Senhora está ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? E a intimidade de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade tem que ser a nossa intimidade também, né? Ela é exemplo de unidade, né? Você pega lá quando o anjo anuncia que você narrou, né? Como isso acontecerá? O anjo visita Nossa Senhora, ela dá o sim, ela carrega o menino Jesus em seu ventre, ela é perseguida, né? Tentam matar o seu filho, ela foge, tudo o Espírito Santo conduzindo, todas essas ações de Nossa Senhora. Aí, Nossa Senhora vai até lá o Calvário com o seu filho. E quem está lá para pegar ele morto, retirado da cruz? A mesma que recebeu ele no seu ventre e quando nasceu em seus braços, né? Quando os 3 pastorinhos foram lá, né, adorar Jesus, Jesus estava no colo de Maria. E quando Jesus está morto, ele está morto no colo de Maria. Maria é aquela que está no início, no fim, aonde acontece a morte de Jesus, e na ressurreição de Jesus, na ressurreição, né, onde ali, quando nós aprendemos lá no livro do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, que os discípulos veem a ascensão de Jesus até os céus, né? Jesus subiu. Então, Nossa Senhora presenciou tudo isso. Nossa Senhora, eu costumo, quando me dão o tema de Maria, Ivan, eu gosto muito de levar a questão de Nossa Senhora, que a gente conhece muito a docilidade de Maria. Maria é dócil, Maria é mãe, ela nos coloca no colo, mas Maria é uma mulher que nos exorta através dos seus atos, né? Nossa Senhora, como você falou, ela é íntima do Espírito Santo. Eu costumo perguntar nas minhas pregações, era necessário Nossa Senhora estar lá na sala do cenáculo? Ela já conhecia o Espírito Santo. Ela já sabia o que o Espírito Santo ia fazer com Pedro, com João. O que ele ia fazer, ela já sabia. Mas Nossa Senhora queria estar lá, presente. E Nossa Senhora nos ensina que aquele que aceitou o seu filho tem que ter uma vida proativa. Nossa Senhora era proativa. Ela estava lá. Ela estava no momento que seu filho morreu. Ela estava no momento da descida do Espírito Santo. Ela estava lá na casa onde aconteceu o primeiro milagre, né, que Jesus realizou, os sinais de Jesus, a manifestação pública. Nossa Senhora estava presente em tudo. E muitas vezes nós, né, Ivan, eu vou falar assim, você não, porque você está presente em tudo, mas a gente vai falar assim no plural. Eu, você, para agregar todos que estão aqui acompanhando. Nós, muitas vezes, não queremos estar porque falamos assim, já sei o que vai acontecer naquele evento. Já sei o que o Ivan vai pregar. Já sei o que o Alan vai pregar. Já sei o que o Marcos Soler vai pregar. Não vou. Nossa Senhora foi. Então, assim, a intimidade de Nossa Senhora nos ensina que esta Mãe de Deus, em nenhum momento subiu, vamos dizer assim, o salto alto, né? Subiu o seu grau de intimidade, não deixou ela exalar o quão grande ela era, né? Mas ela se humilhou, por isso que, né, o Cântico de Maria vai dizer assim, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque realizou em mim maravilhas, né? Então, Nossa Senhora nos ensina que nós temos que ter humildade, ser proativo, eu quero estar, porque algo novo acontece. Não é as mesmas falas,
não é aquilo que eu acho que vai acontecer, mas é aquilo que Deus vai realizar. Então, assim, tudo isso que você falou, né, Ivan? E aí eu fui lembrando daquilo que eu levo nas minhas pregações. Maria nos exorta a ser íntimo do Espírito Santo, mas ser proativo, estar presente, porque é Deus quem faz, não é o homem, não é eu, não é você. E é legal, Bruno, porque se a gente fosse pegar aqui a leitura da Anunciação do Anjo, isso dá uma palestra para 3 dias. Se a gente for estudar cada versículo, né? Mas eu aconselho as pessoas que nos acompanham hoje, ou que vai ver depois, sempre procurar o que os exorcistas eles falam quando eles vão fazer um exorcismo, né? E o que o demônio fala de Maria, né? Então, assim, as pessoas não têm ideia do poder que Deus deu a ela. Não é dela esse poder, é o poder que Deus deu a ela. E uma coisa assim interessante é que ela não pedia para Jesus fazer. Ela simplesmente disse: não, tá vendo? Vai lá e fala para ele e ele vai falar para vocês. Ela conhecia o filho. Olha que interessante, ela conhecia. Né? No filme do Mel Gibson, eu não sei se as pessoas perceberam, quem assistiu, ele dá uma ênfase muito grande à Nossa Senhora, porque ela está em todos os momentos das dores de Jesus. Por isso fala das 7 dores de Maria. O 7 é muito, muito presente na vida de nós cristãos, né? Porque é o número da plenitude. E quando a gente vê os dogmas da igreja, a igreja não pronunciou isso do dia para a noite, né? Então, assim, é muito interessante. Não dá para ser católico sem amar Maria. Não dá. Não dá. Não dá para ser católico e dizer que não reza o terço, né? Não dá. Então, assim, é interessante a gente entender tudo isso, né? Eu um dia, acompanhando um padre, né, falando, e ele dizia assim que Maria, quando Jesus diz: eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí mulher, eis aí teu filho. Diz que Maria viveu com os discípulos ainda 18 anos. Por 18 anos eles foram cuidados por Nossa Senhora. E ele dizia assim: todos eles, quando iam para a missão, pediam a bênção a ela, né? Eu fico imaginando assim a docilidade dela como mãe, né? Claro que teve hora que ela teve que ser mais dura, né, com eles, mas quando Jesus diz: filho, eis aí tua mãe, ali ele está dizendo para toda a humanidade. E eu costumo dizer assim, quando eu vou falar com alguém, que mesmo que você não queira que Nossa Senhora seja sua mãe, ela é. Porque ela é mãe de toda a humanidade. Principalmente de todos nós, né? Aqueles que escolheram viver o Cristo, né? Escolheram viver a graça de Deus. São Irineu diz assim, né? Muito legal. São Irineu diz assim: obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano, donde não poucos padres antigos afirmam, de bom grado em sua pregação: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Né? E por que ela alcança o céu? Porque ela foi humilde. Ela reconhece a grandeza do Filho. Minha alma, né, engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a pobre serva, né, para essa serva. Então ela se coloca como aquela que está pronta a servir. Então, o dia que nós aprendemos com Maria o que é servir, nós nunca mais vamos reclamar de servir a Deus. Na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa família. Né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? Falar
falar um pouco desse amor de mãe. Eu estava assistindo um dia desse um filme de Jesus na TV Pai Eterno, foi acho que no dia da ressurreição, e assim, Jesus sempre voltava para a casa da mãe, sempre voltava para estar junto com a mãe. Então isso é muito legal a gente entender. Então assim, desmistificar um pouco isso que os nossos irmãos de outras denominações demonizam, né? Porque a gente ouve tanta assim, as pessoas com tanto descaso, né? Com a mãe de Jesus. A gente, por menos, se alguém ofende a nossa mãe, a gente já quer ir para cima da pessoa, né? Quando alguém xinga a sua mãe. Agora imagine quando as pessoas falam da mãe de Deus, né? Então é muito triste, né? A gente hoje vê muito. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes pode causar polêmica, mas como eu gosto de ser polêmico às vezes, né? A gente está num mundo hoje que se fala muito do empoderamento feminino. A gente ouve muito isso, né? E eu estou escrevendo um livro que está no começo ainda, e se Deus quiser eu vou terminar ele um dia, eu dizendo sobre o empoderamento feminino e mostrando, né? As mulheres empoderadas de verdade. Não existe mulher mais empoderada que Maria. E ela não precisou fazer nada a mais do que ela era para se ter empoderamento. Eu costumo dizer que as mulheres são empoderadas por natureza, né? Elas já nascem empoderadas, elas não precisam conquistar nada, porque elas já nascem conquistando tudo. Então, olha, para mim nascer precisou de uma mulher. Olha que é um empoderamento maior que esse, né? Ela era aquela que a nossa mãe é aquela que está sempre cuidando. A gente pode estar com o pai, com todo mundo, mas na hora da dor, na hora da doença, na hora do que você está doente, a criança corre para o colo de quem? Da mãe, porque tem algo que une, né? Que é o cordão umbilical. E às vezes a gente vai buscando coisas assim que passam. Esther foi uma mulher empoderada. E onde está o empoderamento da mulher? É quando ela não quer nada para si. É quando tudo que ela faz é para o outro, né? A mulher tem muito disso, de se dar ao outro, principalmente ela como mãe, né? Ela se dá toda ao filho, a ponto de esquecer do marido, né? Ela se dá tanto aquilo que ela gerou, que às vezes ela pode se esquecer um pouco daquele que participou nessa geração. Então, assim, Maria tem essa graça, né? Porque ela foi agraciada por Deus desde o início. Então, depois que ela acreditou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que graça. Entendeu? Ivan, você falando de empoderamento feminino, né? Aí você vai vendo assim que Maria era tão empoderada, né? Porque ela tinha o quê? O próprio Deus nela, né? A autoridade de Maria. Maria, ela... Eu creio que onde ela chegava, e você narrou aí muito bem, né? Os discípulos, eles antes de ir para a missão, pediam a bênção de Maria, né? Porque ela é empoderada, né? E hoje Sim. Isso está sendo... o feminismo pegou isso e distorceu tudo. Distorceu tudo, né? A mulher não precisa mesmo, a mulher já tem tudo. A gente, o Ivan, nós, homens, não conseguimos às vezes fazer as coisas de casa se não tiver a mulher, né? Faz isso aqui, ó, você não fez direito. Então, assim, a gente vê a importância da mulher através de Maria. Através de Maria, né? E Maria é aquela mulher que ela olha, ela percebe o que falta, como você narrou lá nas bodas de Caná, e ela vai aonde? Atrás do seu filho Jesus. Olha, falta vinho, tá acabando. Acabou. Né? Mulher é detalhista. Mulher, Exato. Às vezes, ela é tão detalhista que se você limpar a casa todinha, já aconteceu isso comigo, ela vai olhar, ó, faltou isso aqui. Né? E Nossa Senhora estava ali do lado de quem? O Deus vivo.
Você não tá vendo? Tá acabando. Acabou o vinho, acabou a alegria, né? Você não tá percebendo? E ele fala o quê? Ainda não é minha hora, né? Isso não compete a mim e a você, mulher, né? Aí ela vira e fala: fazei tudo o que ele vos disser, né? A autoridade de Maria está na humildade, de saber que, por mais que ela percebeu, quem poderia realizar o milagre era o filho dela. Olha que interessante, né, Ivan? Aí eu peguei aqui o catecismo da igreja, porque a gente aprende que a primeira igreja foi Nossa Senhora. A primeira igreja que Jesus habitou foi Nossa Senhora. E a gente aprende também que o último a ver a Arca da Aliança, se eu não estiver enganado, foi Jeremias. E ele vai dizer assim: nós só veremos a Arca da Aliança, né, quando vier Jesus. E Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Nossa Senhora é a igreja. É a nova Arca da Aliança. Por isso que você disse que São Luís Maria de Grosmont-Fort, ele se ajoelha diante da igreja, que é Nossa Senhora, o sacrário vivo. Aí o catecismo da igreja vai dizer assim, lá no parágrafo 827. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Eu acho que eu me perdi aqui, irmão, mas... Pode ir aí, Ivan, que eu vou achar aqui que eu me perdi. Tá. Falando um pouquinho vou achar sobre... e eu leio. Tá bom. Falando um pouquinho sobre isso que você falava, né? Que Nossa Senhora olhou para Jesus e disse assim: eles não têm mais vinho. E ele vira para ela e diz assim: a minha hora não chegou. Claro que não está escrito na Bíblia, mas aprendendo com o Padre Léo, ele dizia assim que Maria virou para Jesus e disse: a minha também não tinha chegado, meu filho. Só tinha 14 anos. E eu aceitei. Aí diz que Jesus vai falar com o pai e fala assim: pai, ela está querendo adiantar a hora. Ele falou assim: filho, já que ela está pedindo, abre uma exceção aí, vai. Ela já fez tanto por nós. Então, sim, é uma maneira brincalhona, mas ao mesmo tempo também de olhar a obediência do filho com a mãe. Mesmo não sendo a hora de Jesus, ele obedeceu. Entendeu? A obediência dele também é a mãe, né? Então é importante a gente saber disso. O Bruno deu uma caída aí, mas daqui a pouco ele volta, viu, gente? E é importante a gente saber de tudo isso, saber essas coisas, né? E viver essa graça de Deus, que é olhar para Maria, né, e experimentar a verdadeira face feminina de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente reza o terço, eu tenho a graça, eu tenho o privilégio e a graça de rezar o rosário todo dia. Então isso é um privilégio e graça. Nem todo mundo consegue rezar, né, o rosário. Eu rezo o rosário todo dia. Às vezes é 1h da manhã, eu estou terminando de rezar meu rosário, porque o dia foi corrido e eu acabei não tendo como acabar. Então, a gente vai experimentando isso na nossa vida. E cada momento que eu estou lá meditando, o primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, a gente precisa fazer uma meditação. O que foi essa anunciação? Né? Como isso acontece? Por que Maria? Por que não outra pessoa? Né? E como o anjo deve ter chegado? Maria se assustou? Talvez não. Né? Então a gente vai aprendendo, quando a gente medita cada mistério, a gente está meditando os caminhos de Jesus. A gente nunca medita nós mesmos, a gente nunca medita Nossa Senhora, a gente medita Jesus. Né? Segundo mistério, terceiro mistério, e a gente vai meditando. E eu aprendi com o Frei Gilson que a gente tem que ficar meditando, quando está rezando o mistério, meditar naquele mistério. E a gente vai aprendendo, vai vivendo essa graça que é ter essa experiência da Mãe de Deus na nossa vida. Né? Eu às vezes falo assim, que triste você entrar numa igreja, né, e nessa igreja não tem uma mãe para cuidar
né, das pessoas. Se fala do filho, mas, e para esse filho nascer, Deus ele é tão ligado à nossa humanidade que ele quis que o filho nascesse de uma mulher. Deus ama tanto a nós que ele criou, por isso que lá em Gênesis fala, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus quis, a última reconciliação de Deus com o homem foi através de uma mulher, de uma família, né, de alguém humano. Deus fez tantas alianças no Antigo Testamento, mas a última aliança de Deus, ele quis fazer com a humanidade. Então ele trouxe aquilo que ele tinha, que era o seu filho, mas seu filho não poderia vir como o estalo. Ele vinha para viver todas as etapas do humano, né? Por isso que a gente vai vendo lá, né, aos 12 anos, Jesus vai ao templo, não conta-se muito de quando Jesus era criança, mas eu tenho um livro, né, O Evangelho Secreto de Maria. Esse evangelho foi escrito por João, viu, Bruno? O nome do livro é Evangelho Secreto de Maria. É uma bênção. É um evangelho para o nosso crescimento. Então lá, Maria conta para João como Jesus era quando criança. Então tem toda a história lá e tem uma parte lá que me marcou muito, que diz assim que Maria conta que Jesus, ele brincava com as crianças lá, com seus 6, 7 anos, brincava, quando era ele falava assim, morto, e a pessoa morria de verdade, né? Ele não tinha noção. Mas sabe aquele negócio morto, vivo? Que a gente já brincou muito? Uhum. Diz que ela conta que Jesus brincava, né? Morto, e a pessoa morria de verdade, ele vivo, a pessoa ressuscitava, né? É uma coisa interessante. E outra coisa que marcou muito nesse livro, pode procurar quem puder, O Evangelho Secreto de Maria, é uma bênção. O meu sumiu, eu emprestei não sei para quem, né? Por isso que eu aprendi que eu não empresto mais nada para ninguém. Negócio de que tem que emprestar, não, tem coisa que a gente não empresta. Aí uma parte que me marcou muito nesse livro também foi quando ele era criança e ele estava tomando água e um leproso pediu água para ele. E ele pegou o copo que ele estava e deu para o leproso tomar. E depois que o leproso tomou, ele pegou o copo e tomou o resto que sobrou, né? E o leproso foi curado. De beber a água no copo de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, é um livro que nos ajuda muito a contar um pouco da história de Jesus quando criança. Depois conta também os demais momentos de Jesus. Você achou aí o que você estava procurando? Achei. Ô, Ivan, esse evangelho é o evangelho apócrifo que é um apócrifo. Foi encontrado? É um apócrifo. Interessante. É interessante. É um livro para o nosso crescimento pessoal. Muito legal. Quem puder comprar, Evangelho Secreto de Maria. Não pergunte a editora, não pergunte nada, que eu não lembro. Mas esse livro tinha na Loyola, tinha na Paulus. Era muito legal. E ele é novo, né, esse livro, né? Não é muito não, que eu já tinha ele há muito tempo. É mesmo? Faz uns 15 anos que eu perdi ele. Ixi. Muito bom, então, muito bom. O que eu ia ler está no Catecismo, no parágrafo 829, vai dizer assim: enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, a igreja já é toda santa. A igreja, Jesus veio numa igreja santa, mácula, sem pecado. É pecado. Né? Exatamente. A igreja cresceu por causa disso também, né? É interessante porque quando a gente, lá no início eu falei, né, que a igreja instituiu o dogma, né, da Mãe de Deus no ano de 431, isso há 1.600 anos. Foi o primeiro concílio, né? Primeiro concílio, e o povo quer tirar isso. Depois de 1.600 anos? Não tem como. Ela é a Mãe de Deus, ela é a nossa mãe,
Ela foi separada por Deus, né? Porque não poderia Jesus ter nenhuma mancha de pecado. E a gente sabe, mulher aí que está assistindo, que quando a mulher fica grávida, ela doa o seu sangue para aquela criança que está no ventre. Tudo que ela alimenta, está alimentando aquele filho também em seu ventre, né? Então é muito interessante isso, né? Porque Nossa Senhora é a primeira igreja, é a igreja sem mácula, sem pecado. E uma coisa interessante, né, cara, que quando houve a cisão da igreja, né, em 1516, Lutero continuou, né, com Maria, entendeu? Foi depois com o Martim Calvino, que as coisas começaram a desandar. Então, assim, isso ninguém tira, viu, Bruno? Isso aí que você acabou de dizer, isso ninguém tira, né? Então, essas verdades de fé reconhecidas pela igreja é algo muito, muito forte, muito interessante para nós, né? E saber, assim, que ela vai ser sempre a humildade para nós, né? Ela vai ser sempre aquele sinal de humildade. O dia que nós alcançarmos essa humildade, aí nós podemos dizer que alcançamos a perfeição. Que, olha, tá difícil, né? Então a gente vai aprendendo isso, né? Em 1854 teve o dogma da Imaculada Conceição, né? 1854, pelo Papa Pio IX. Então é umas coisas assim interessantes. E como isso aconteceu? Por causa de Lourdes, foi em Lourdes, né? A pequena Bernadette, né? Ela se encontrou com a Imaculada e ela pediu, e ela foi falar com o bispo não acreditava, né? Que ela tinha visto esta mulher. E todo mundo sabe que Bernadette era muito, muito doente. E ninguém acreditava nela. Até que o dia que ele mandou ela perguntar qual era o nome da Virgem. E aí ela disse que era a Imaculada, né? Então, assim, aí ele acreditou, porque tinha acontecido o dogma, mas ninguém sabia ainda. Ainda não tinha sido proclamado esse dogma. E ela já se apresentava como a Imaculada Conceição, né? Então, você vê a grandeza disso tudo na nossa vida. O Ivan, você falou de Lutero, né? E eu me lembrei que tem umas frases de Lutero sobre a Virgem Maria, né? Eu fui pegar aqui. Que é interessante que muitos irmãos evangélicos não conhecem a história de Lutero. Eles não conhecem a história de Calvino, como você falou, foi por causa de Calvino. Não sabe que Lutero se arrependeu também, né? De tudo aquilo que ele fez, né? E ele, Lutero, tinha Nossa Senhora como a mãe de Deus, Teotocos. Exato. Mesmo depois de tudo que aconteceu, vai dizer que quando ele morreu, tinha 1/3 em sua mão. Tinha 1/3 em sua mão. Aí tem uma frase aqui dele, o Ivan, que eu vou ler, vai dizer assim: ela se tornou a mãe de Deus, Teotoco, em cuja obra tanto e tantas boas coisas lhe foram concedidas, que está além da compreensão humana. Por isso, segue toda honra, toda bênção e o lugar único dela entre toda a humanidade, na qual ela não tem igual. Especificamente que ela teve uma criança pelo Pai no céu. Olha só, isso é Lutero falando, não é? Pois é. Nós, é Lutero. Então, assim, por que os irmãos protestantes não se aprofundam mais em conhecer, vamos dizer assim, o pai do protestantismo, né? Quem foi Lutero? O que ele fala sobre a Virgem Maria, né? Tem até um livro dele. Tem um livro dele também que ele fala sobre a Virgem Maria, né? Ele tinha Maria como mãe. Infelizmente, né? Depois de Calvino que aconteceu tudo isso, que a gente vê essa divisão. Tudo deturpado, isso mesmo. É isso aí. Rapaz. Tem alguma pergunta aí? Tem pergunta, vou interromper por uma coisa boa. Aconteceu uma coisa boa aqui nesse meio dessa livezinha até hoje.
Batemos 1.000 compartilhamentos nessa live. 1.000 compartilhamentos. Bem pouquinho. Obrigado a todos que estão acompanhando essa live maravilhosa. Está aqui, ó. Está aí na tela de vocês. 1.000 compartilhamentos. Sensacional, gente. Muito obrigado. É sinal que o trabalho está maravilhoso. E quase não teve hoje, viu, gente? Quase não teve. Verdade, hein? Quando é para falar da Virgem Maria, o inferno... Quando é para falar da Virgem Maria, o inferno estremece, cara. Né? É verdade isso. É tudo verdade mesmo. É bem isso. Mas tem algumas perguntas aí? Tem algumas coisas meio polêmicas, meu. Umas coisas... Como que eu posso... Que nem perguntaram aqui qual a opinião sobre o filme que vai lançar sobre Maria. Cara, nem assista. Também não. É essa. A gente não pode dar ibope pro demônio. É o que eu penso. Porque assim, agora, Ivan, somos 3 aqui, certo? Se os 3 for assistir, nós estamos dando dinheiro pro Encardido fazer mais filme. Exatamente. Estamos dando mais ibope, mais visualização. Eu creio que a melhor coisa que tem é rezar e não assistir. Não propagar. Tem coisa que a gente não deve nem perder tempo, né? Para não dar isso que você falou, ibope mesmo. É isso aí mesmo. O Marcos está dizendo aqui, a mãe nos aconchega quando recorremos à sua intercessão e quando não recorremos. Ela espera que um dia venhamos buscar por sua ajuda. Isso aí, Marco. Então, assim, é melhor, como... Meu Rodrigo, eu não vou nem perder meu tempo de falar sobre isso, porque tem pessoas muito melhores do que eu na igreja para falar sobre isso. Já falaram, né, que o Alessandro mesmo... O Alessandro mesmo, essa semana, ele publicou um vídeo, só naquelas palavras que o Alessandro falou, já resumiu o sentimento de todo mundo. É uma blasfêmia, então... Dá o ibope para blasfêmia, né, Bruno? Não tem, não. Verdade, a gente não pode dar, não. Eu nem vou assistir. Não, nem eu. Maria sofre com cada momento que caímos ou choramos, sempre intercedemos por nós. Comentário bastante bacana aqui. De Roger Silva Lourenço. É isso mesmo. E é uma coisa interessante que as pessoas precisam entender, né? A gente não quer que ninguém seja obrigado. Jesus não vai obrigar ninguém a amar aqueles que eles não querem. Mas amar Jesus não amando aquela que o gerou é complicado. Né? Mas faz parte. É do ser humano, então a gente tem que respeitar, não tem jeito. Mas eu tenho minhas colocações, então assim, eu só quero dizer o seguinte, como cristão católico, a gente tem que viver aquilo que a igreja nos ensina. É obediência, né? Então, assim, quando se fala dos dogmas da Imaculada Conceição, da virgindade de Maria, Maria, Mãe de Deus, né? Maria, Mãe de Deus e Assunção de Nossa Senhora, até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Nossa Senhora. Ela morreu e foi assunta ao céu. Então, como diz os estudiosos, né, a maioria dos teólogos, Maria é a única que está de corpo e alma no céu. Então, é muito sério. Então, esses 4 dogmas, né, ele nos ensina que a igreja reconhece. Aí entra dentro daquilo que eu dizia do sinal da cruz, né, Bruno? Quando a igreja reconhece a maternidade de Maria, a assunção de Maria, quando a igreja reconhece a virgindade de Maria antes, durante e depois, né? Aí nós vamos aprendendo que ela não dá para separar a mãe do filho. Não dá. Não dá para separar Jesus de Maria. Não tem como falar de Jesus se não falarmos de Maria. Pronto. Exatamente. Então é bem por aí, né? É bem por aí. Bem por aí. Então, assim, quase 1 hora de live aí, nossa, aí.
Eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas em algumas coisas, e sempre dizendo assim que a gente nunca entra numa live para polemizar, a gente entra para, né? O Alan está dizendo, Ibope só para Maria e Jesus. Eu também gosto de Ibope, viu, Alan? E eu vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas não entendam. Eu costumo dizer assim que quando a gente faz um momento desse que a gente está fazendo hoje, né, de coração assim para Deus, Deus se alegra muito com a gente, né? Porque eu costumo dizer assim, eu não sou mais servo de Jesus, já me tornei amigo de Jesus. A gente se tornou amigo dele, então assim, a gente tem uma intimidade para falar, a gente tem uma tranquilidade quando é para falar de Jesus, porque a gente é amigo dele, a gente está falando de alguém que a gente conhece, né? A gente não está falando de alguém que alguém falou para nós. Então assim, quando eu vou falar de Jesus, eu sempre falo assim que eu fico feliz de falar de Jesus porque eu estou falando de um amigo que eu encontrei, e um amigo que supre todas as minhas necessidades. Entendeu? Ele é o único... Eu brinquei esses dias com as pessoas dizendo assim que às vezes Jesus nos decepciona, né? Porque a gente pede uma coisa para ele dá outra. Então a gente fica bravo porque a gente queria aquilo que a gente queria, né? E aí ele dá outra e a gente fica bravo, né? Pô, Jesus, você não me ouviu? Olha que legal, 1000 compartilhamentos. Desses 1000 compartilhamentos, se 10 pessoas de cada compartilhamento viu, nós estamos hoje com quase 100 mil pessoas nos assistindo. Mais precisamente 816 pessoas. É o número correto. Aí, tá vendo? Mas é na página do canal Dons, é isso? Página Canal Dons, esse número página Canal Dons, isso aí junta tudo aí, os números, tudo, a gente chega no resultado que sai aqui pra gente na nossa página. 816 pessoas acompanharam, mais de 1.070 engajamentos, mais de 1000 compartilhamentos. Legal. 1000 almas alcançadas. Ô Ivan, nós não chegamos igual o Pedro, né? Que foram 3.000 almas, né? Mas estamos lá. Vamos lá. Amigão, vou falar uma coisa para vocês, cara. Tudo que eu peço para Deus, eu peço a Maria. Eu sempre falo para ela assim, leva lá, mãe, meu pedido, vai. E eu tenho aprendido também a abusar um pouquinho de São José, sabe? Aproveitar que esse ano é dele. E como eu aprendi que São José no céu não pede, ele manda, falei, meu filho, eu tenho que estar com essas pessoas, senão... E a gente vai aprendendo isso tudo. E Maria é muito importante na minha caminhada. Nossa Senhora é muito importante na minha caminhada, né? E Jesus, ele é tudo na minha vida, mas eu aprendi muito a caminhar com Jesus quando eu tive uma experiência de Nossa Senhora, né? Eu não lembro agora o nome, eu ia pegar o livrinho lá, mas eu não lembro, mas depois eu vou passar para vocês. Tem uma irmã mexicana, paraguaia, ela é freira, e ela teve o dom da visualização numa missa, e ela dizia que na hora da consagração, né, Nossa Senhora se põe de joelhos atrás do sacerdote, né, para a gente ver a importância do sacerdote. Por isso que eles são prediletos de Maria, né? Então, assim, ela se põe de joelhos. Olha a humildade dessa mulher, né? Na hora da consagração, que é a persona Christi, né? Que está no sacerdote, a pessoa do Cristo, e naquele momento ela se põe de joelhos atrás do sacerdote. Então, essa é a humildade que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa para ser feliz na nossa vida. Eu aprendi muito com os sofrimentos dela. Amém. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo da segunda-feira. Bate-papo com Bruno Rodrigo, Pedro, professor José Paulo. Hoje temos que agradecer a galera, como sempre, agradecemos todos os dias, mas hoje foi um dia atípico para a gente mais uma vez aí ao longo desse mês
de maio, mês de abril, final de mês de abril, começou a pegar o avião e decolar aí. Graças a Deus, as coisas vêm caminhando. Hoje, bacana. Muito o que agradecer. Estamos subindo. Talvez por isso essa dificuldade aí, viu, JP? De a gente conseguir entrar, porque a gente sabe que o canal só está crescendo. Uma coisa que o Alan fala direto é que a gente vai lá no inferno saquear almas, né? Cara, quando a gente cutuca o encardido, ele vai tentar fazer com que a gente não consiga a resgatar o povo de Deus. Vocês falaram aí no decorrer, né, que não é para polemizar. Eu vou deixar 2 perguntas no ar para a gente responder no próximo encontro, mas, parece, mais do que deixar as 2 perguntas, já provocar um próximo encontro. A ideia e aí eu vou dar parte do meu testemunho. Será que falta na catequese os catequistas falarem de Maria? E aí, por que eu digo isso? Porque na minha catequese, os meus catequistas não falavam de Maria. Eu tive muita dificuldade. As minhas experiências com Maria vieram quando eu me tornei catequista. Muito tempo depois, né? E aí a segunda pergunta, será que as pessoas precisam testemunhar mais como foi a intimidade delas com Maria nas suas vidas, para que as outras pessoas também possam experimentar a presença de Nossa Senhora? Então eu vou deixar essas 2 perguntas para provocar um próximo encontro. Muito bem. É para próximo encontro? Sim, senhor. Então, por que não se fala de Maria na catequese? Por que as pessoas não dão testemunho das suas experiências com Nossa Senhora? Ah, muito bom. Vamos marcar aí, Bruno. É nós 2 de novo, hein? Pode ser quarta-feira, hein, Bruno? Você tem alguma coisa quarta? Quarta eu tenho. Eu não tenho certeza ainda, mas eu fui chamado para orar numa casa de uma irmã que tá meio com depressão por causa pegou Covid e tudo. Aí melhorou, aí piorou, e agora tá meio com depressão por causa disso tudo. Ali na Penha. Ainda vou confirmar. Não tenho certeza. Tá bom, confirma aí. Então, quarta-feira eu entro aqui para ajudar meus amigos aí, que não tem ninguém, né? Qualquer coisa a gente chama o Esquadrão, Soler, Diácono, Alan, quem mais que a gente vai chamar? Orlando, doido. Fechou. Já encerrou já, Rodrigo? Já encerrou a live? Não, tô aqui. Ah, não? Ainda não. É jogar no ao vivo mesmo, que é para poder ver o chicote estralando. Não tem conversa, não. É verdade, cara, é verdade. Mas eu sou catequista de Crisma, já tem muitos anos. O meu bispo lá, quando era Dom Fernando, ele falava assim, olha, eu já crismei, que eu já crismei não sei quantos jovens. Aí eu falava assim, putz, eu já fui catequista de não sei quantos mil jovens, né? E eu, como catequista, eu falo muito de Maria. Falo muito de Nossa Senhora, ensino os meus jovens a rezar o terço, né? Porque eu vi hoje uma história que São Pedro, olhando lá no céu, falou assim, mas tem algumas pessoas que estão aqui dentro que não entrou pela porta. Não entrou, não é possível, ele não entrou pela porta. Conversando com Jesus, né? Falando para Jesus que não tinha entrado pela porta, e ele falou assim, esses eu não vi entrar por aqui. Aí ele falou assim, mas tem uma brecha aqui, e essa brecha aqui tem um rosário aqui, esse rosário está fazendo as pessoas subirem. Aí Pedro pergunta para Jesus assim, é para fechar? Ele disse, não, rapaz, você vai arrumar briga com a minha mãe? Você é louco? Então assim, não dá para arrumar briga com essa mulher, cara. Não dá, essa mulher é olhar para nossa mãe, né, gente? Ontem foi o Dia das Mães, eu acho que toda mãe traz um traço de Maria, né? Até no sofrimento mesmo com os filhos, né? As preocupações. Então é muito, entendeu? É bem isso aí. Mas eu vou responder para vocês aí no próxima live nossa aí sobre isso aí. Por que os catequistas não falam de Nossa Senhora? Eu só vou deixar uma brecha, tá? Ninguém pode falar daquilo que não conhece.
Entendeu? Ai. Ixi. Bom, eu só entro para os recadinhos finais. Deixa eu lançar um convite para vocês. Amanhã, 7 da noite, a gente começa aí a novena do Divino, na Paróquia Santos Apóstolos. Então, vai ser transmitida, no primeiro momento, pela página da paróquia, né? E aqui a gente, no canal Dom, fazer a transmissão para que mais pessoas possam ter acesso. A partir das 7h10, mais ou menos, começa. Então, já fica o convite para todas as pessoas que estão assistindo. Amanhã, dia 11, a partir das 19 horas, novena do Divino Espírito Santo. E no domingo, às 3 horas, temos aí o crisma de 80 jovens, segundo crisma do ano. A segunda parte de 4 crismas que Dom Pedro vai vir aqui na nossa paróquia, né, ministrar o sacramento para, rapaz, eu acho que é 268 jovens e adultos que vão receber o sacramento esse ano. Que legal, hein? Bacana, hein? Fala cheia aqui no canal Dons, gente. Amanhã, formação com o Diácono Paulo Rosa e Diácono Robson Luiz Flauzino, continuando formação sobre em cima do livro do Concílio do Vaticano II, beleza? Imperdível também amanhã 10 da noite, Ban. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço também. Quer encerrar, Brunão, para nós? Vamos encerrar. Eu vou pedir pro Ivan encerrar. Eu iniciei, ele encerra. Então, vamos lá. Então, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor realizou em nós hoje. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, misericórdia. E que Maria possa nos ensinar cada vez mais a chegarmos até seu Filho Jesus. E que ela seja também esse caminho de graça para que nós possamos alcançar o céu, que é a nossa meta. Derrama, Senhor, por intercessão de Maria, todas as graças e bênçãos do Espírito Santo, todos os dons necessários. Maria, que era cheia de dons, que hoje eu e cada um que participa deste momento seja agraciado, que receba todos os dons necessários para que nos possa levar a caminho do céu. Obrigado, Jesus, por mais uma noite, por mais um dia de bênçãos e graças e por podermos compartilhar, Senhor, esse momento com mais de 1000 pessoas. Obrigado, Senhor, por essas 816 pessoas que participaram conosco e por cada um que vai ver este momento que nós vivemos com a sua mãe. Por isso, Senhor, nesta noite, por intercessão da sua mãe bendita, por intercessão de São José, o seu castíssimo esposo, possa descer sobre nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Nossa, Maria Imaculada. Até me arrepiei, Ivan, agora, viu? No sinal da cruz. Amém. Por causa daquilo que você nos ensinou hoje. Nossa Senhora com Pai, com Filho e Espírito Santo. Meu Deus. Ela é filha do Pai, mãe do Filho, Pai. esposa. Ela é filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus. Então não tem como discutir, cara. Não dá. Amém. Essa discussão termina no sinal da cruz. Acabou. Tchau, Amém. irmãos. Com Deus, viu? Tchau. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Fogo na irmãos. alma. É Deus que nos conduz. Tchau, tchau. Amém. Tchau.